informação. A campanha do Setembro Amarelo foi criada com o objetivo de gerar uma discussão e informar a população a respeito do suicídio. Você já ouviu falar no Setembro Amarelo? Em todos os meses do ano, ocorrem campanhas relacionadas à saúde, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. O dia 10 de setembro marca o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, e durante todo o mês é realizada a campanha associada à cor e ao laço amarelo. De acordo com o site oficial da campanha, setembroamarelo.com, sabe-se que a maior parte dos casos de suicídio estão relacionados ao adoecimento mental. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. No programa de hoje, entrevistamos Estela Goulart, professora de Psicologia na UFMG, para tratar desse assunto. Olá, professora Estela. Bem-vinda ao quadro informativo da Rádio Janela. É um prazer receber você por aqui. Olá, Ian. É um prazer participar da Rádio Janela, especialmente em função da conversa de hoje, né? Que é quando a gente está se referindo a uma janela da alma. Professora, por que setembro foi escolhido para ser o mês da prevenção ao suicídio? Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. É uma data que é promovida, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, acho que em função disso que surgiu o Setembro Amarelo, uma campanha promovida pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, obviamente respaldada por entidades aí do campo da psiquiatria e que me parece bastante interessante, importante, porque uma das estratégias de prevenção do suicídio é justamente a comunicação, o enfrentamento do tabu e a educação mesmo das pessoas, né, para o diálogo. Setembro Amarelo é uma campanha, não expressa especificamente uma política, né, de saúde mental, mas dentro da política de saúde mental, o tema do suicídio vem sendo tratado, né, desde o ano de 2006, aí no contexto da rede de atenção psicossocial, onde é possível produzir, né, encontrar acolhimento. E realmente é muito importante falar sobre o assunto, falar sobre o suicídio. A política de saúde mental brasileira, que é uma política de atenção comunitária, territorial, para dirigir às pessoas que têm histórias de sofrimento mental severos, graves, né? Ela foi constituída formalmente a partir de 2001. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente já vinha construindo há mais tempo, sabe? E para a gente pensar numa política de enfrentamento aí do suicídio, a gente tem que se remeter ao ano de 2006. Foi quando surgiu a primeira portaria que tratava especificamente desse assunto. Mas é um tema muito delicado esse. Para você ter uma ideia, 2014 é que veio à tona essa necessidade de registrar, por exemplo, as tentativas de suicídio, né? O suicídio, então, ele engloba não só um processo, né, de autoextermínio que se conclui, mas como um processo onde, né, a pessoa ela manifesta a ideia, a intenção, ou não manifesta, né, mas vive a intenção intensamente e chega ou não chega, né, a uma efetivação dessa intenção. Então, foi justamente em 2014, ali em 2014, 2015, depende um pouco da fonte que a gente localiza, que o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, em articulação com o Conselho Federal de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, efetivamente lançaram essa campanha que marca, né, o mês de setembro. E eu acho que a gente tem que considerar, então, que essa campanha ela coincide com uma época assim, em que a política de saúde mental brasileira começou a entrar numa profunda crise, uma crise de financiamento. E justamente foram essas entidades, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que se revelaram como instituições que fizeram grande resistência à política de tratamento em liberdade. Então é um tema complexo, sabe? A gente abordar. E eu queria também que você lembrasse, assim como nossos ouvintes, de que a gente viveu, especialmente aí na última gestão do governo, né, Bolsonaro, a gente viveu um apagão de dados. Então é muito, muito difícil a gente avaliar os resultados dessas iniciativas, que eu não sei se a gente pode chamar de uma política de enfrentamento do suicídio efetivamente. Houve uma distribuição de recursos,
que focalizou especificamente alguns estados brasileiros, que o destaque vai para o Amazonas, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que receberam recursos. E isso é também um pouco vago, assim, por que que esses estados receberam recursos? Como é que foi a distribuição desses recursos nacionalmente, né? Como é que isso se articulou com as políticas estaduais e principalmente com as políticas municipais? O tema do suicídio é um tema delicadíssimo, porque ele tanto pode fazer a gente pensar em suicídios que fizeram história, como em suicídios que são invisíveis, tristemente invisíveis. Então, para me referir a esses suicídios que foram marcantes do ponto de vista histórico, né, a gente pode falar no mínimo de Getúlio Vargas, mas vale lembrar também o nome de Luiz Carlos Cancellier, que era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e que foi, 6 anos atrás, acusado injustamente, foi perseguido politicamente e dessa perseguição resultou um suicídio que impactou todo o Brasil e especialmente as instituições federais de ensino superior, as instituições públicas de ensino superior. Então, o tema, sendo muito complexo, ele certamente exigiria, para além de uma construção bem cuidadosa de uma política que envolvesse, né, as municipalidades todas do Brasil, teria que também ser uma política intersetorial, porque o tema do suicídio não evoca, né, apenas questões relativas à psicopatologia. As pessoas que se cometem, né, que tentam o suicídio, que tomam essa decisão ou que estão impactadas por essa ideia, elas não são necessariamente doidas. E mesmo que fossem doidos, a gente não pode dizer que os doidos têm, em geral, uma tendência ao suicídio. Então, a gente tem que chamar a atenção, quando eu falo de intersetorialidade, para os desafios que são relativos ao medo, ao desamparo, à solidão. E isso tem muito a ver com pobreza e com desigualdade social. Além disso, para a gente pensar, né, em políticas, né, porque uma campanha não é uma política. Uma campanha pode ser uma iniciativa que tem um caráter comunicacional, que tem impacto em alguns setores, como, por exemplo, no setor, né, de comunicação brasileiro, ou que colabore na formação, na qualificação de profissionais, no que concerne especificamente a esse tema, mas a campanha, o campanhismo não é uma política, o campanhismo é uma iniciativa que tem que ser abraçado por uma política, e essa política seria a política de saúde mental brasileira, uma política que também contemplasse não só as pessoas que são vítimas do autoextermínio, mas que contemplasse também os sobreviventes, as famílias, as pessoas que acompanham e que vivem esse processo ou que são surpreendidas por ele. Quais são os sinais de que uma pessoa próxima está sem vontade de viver? Como acolher alguém que se sente assim? A vontade de viver é um tema muito amplo e evoca discussões éticas de grande complexidade. Pessoas que têm um certo desencanto em relação à vida necessariamente não são pessoas que vão produzir, né, um autoextermínio ou mesmo incentivar autoextermínio. Cada caso é um caso e isso dificulta muito um trabalho de prevenção. Então, a atenção nossa tem que ser voltada sempre e todo o tempo da nossa vida na promoção do bem viver, na promoção de uma qualidade nas interações que a gente constrói cotidianamente. Quando a gente pensa em promoção da vida, na vida como valor, a gente tem que considerar as pessoas na sua multiplicidade de gênero, condições sociais. Por exemplo, o que significa a promoção da vida, o trabalho em torno da promoção da vida e quais seriam os sinais que são sinais de alerta quando a gente pensa em idosos, quando a gente pensa em jovens, quando a gente pensa em pessoas em situação de vulnerabilidade em função, por exemplo, de um desastre ambiental como que nós vivemos aqui em Minas Gerais, né? 2 grandes desastres ambientais. Então, uma atitude positiva é uma atitude sempre aberta ao diálogo e uma atitude que não negligencia uma fala que registra uma intenção, que pode ser uma intenção extremamente significativa, de interrupção da vida. Alguém que nos diz que está vivendo uma situação que é intolerável, porque interromper, o que a gente faz para interromper um sentimento intolerável? Exercer essa autonomia pode ter diversas soluções como resposta. Acho que a gente tem que escutar, levar a sério,
conversar e perceber isso, a conversa sobre a morte, ultrapassar o tabu que envolve o tema da morte, sabe? Então, estar aberto, conversar. Se alguém pede ajuda, nós temos que estar dispostos a escutar, a acompanhar, a estar junto. Eu acho que é uma atitude de empatia essa que a gente tem que procurar desenvolver para promover vida, para promover qualidade de vida. É muito difícil a gente fazer uma política de prevenção. Aliás, de uma forma geral, a prevenção no campo da saúde mental é um tema muito complicado, mas a gente sabe que o cuidado, o estar junto, este sim é um tema possível. A gente pode caminhar com o sofrimento, a gente tem que reconhecer o sofrimento nas pessoas que estão perto da gente. Isso falando de uma forma geral. Nesse sentido, um telefonema, a possibilidade de ligar para alguém e romper com a solidão, que é a solidão dessa tomada de decisão, pode ser extremamente importante. Então, é possível a gente prevenir, prever? Eu acho que é muito difícil, porque às vezes, como eu falei inicialmente, o autoextermínio, ele pode ser uma decisão de grande monta e que pode ter um caráter, inclusive, político, mas na maior parte das vezes é uma decisão sutil, ela está encoberta por um silêncio. E quantos silêncios encobrem a nossa vida, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade de falar sobre o nosso sofrimento, que é impossível viver sem sofrimento. Então, assim, como é que nós vamos ajudar uma pessoa a reconhecer que ela precisa, por exemplo, de uma atenção especializada, ela deve procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um assistente social ou de agentes de promoção de vida, que podem vir de outros territórios. A promoção da vida pode vir de outros cenários, pode vir dos cenários religiosos, pode vir dos cenários artísticos e também dos cenários que são afetivos, simplesmente amorosos. Então, ser amigo, ser amiga, parece um conceito um pouco banal, mas, na verdade, a construção de laços, fortalecimento, o reconhecer a nossa importância diante do sofrimento alheio e, assim como reconhecer o nosso próprio sofrimento, isso não é um desafio pequeno, sabe? Me ocorre, por exemplo, a situação dos jovens, porque os jovens, você sabe que o suicídio ele tem um vulto enorme na população entre 15 e 24 anos em todo o mundo. É a segunda causa de morte nessa faixa etária. É triste considerar isso, Mas é justamente a população, aí quando a gente considera entre 17 e 24 anos, é a população universitária. Então a gente sabe, por exemplo, que a ausência da família, a ausência de laços, o isolamento, o bullying, pode promover essa situação de desamparo e de solidão que pode ser insuportável para as pessoas, Não ter com quem dividir o próprio desamparo, a solidão, é muito complicado. Uma saída possível pode ser uma saída realmente desesperada, mas uma saída possível também pode ser encontrar nesse momento difícil da vida uma resposta que seja de autoconhecimento, que seja reflexiva, que seja de superação, que seja de resiliência. Então, refletir sobre a promoção da vida, sobre qualidade de vida e como nós podemos construir uma sociedade onde as pessoas possam usufruir da vida como um valor, isso sim, talvez a gente possa chamar de uma prevenção, mas isso depende da articulação de diversas políticas e mais do que políticas. Isso depende de uma iniciativa de convivência que diz respeito à nossa sociedade civil, aos nossos ambientes de construção de sociabilidade. Quais são os locais em BH que uma pessoa que está sentindo um sofrimento mental insuportável pode procurar para encontrar ajuda? Em BH, nós temos uma rede de atenção psicossocial vinculada ao SUS e ela tem uma capacidade de resposta bastante significativa. Então, as pessoas que estão vivendo um sofrimento intenso, elas podem procurar ou diretamente os Centros de Referência em Saúde Mental, o CERSANS, ou elas podem procurar os centros de saúde e pedir orientação, e pedir esse encaminhamento. Existem também alguns centros de saúde da rede municipal
né, de Belo Horizonte, que tem equipe de saúde mental. Além disso, já que nós estamos falando, né, a partir da universidade, acho que é importante lembrar que o sofrimento mental, ele não é alguma coisa que deve ser necessariamente encaminhada para um técnico especialista. Às vezes, a ideia de acolhimento, a possibilidade de acolhimento, ela pode alargar a nossa capacidade de resposta. Por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais tem para, né, seus estudantes, professores, técnicos, administrativos, tem dispositivos de escuta, de acolhimento. Às vezes isso é suficiente para que a pessoa possa, né, num esforço conjunto com sua família, com seus amigos, se organizar e construir esse lugar confortável, que é um lugar onde ela possa viver o seu sofrimento e construir respostas específicas, né? Porque nós temos uma grande dificuldade de reconhecer que estamos sofrendo e temos uma grande dificuldade de nos aproximar e de conviver com as pessoas que têm uma história de sofrimento. Mas no caso específico do suicídio, eu volto a enfatizar o Centro de Valorização da Vida e a possibilidade desse acesso através do número 188. Outros ambulatórios, outros serviços de acolhimento e de atenção no âmbito da saúde mental existem, inclusive vinculados à própria UFMG, vinculados a outras instituições de ensino e vinculados a outras instituições filantrópicas. E eu acho que isso tem a ver com o conhecimento do próprio território. Quais são os recursos que cada território é capaz de oferecer, é capaz de promover? Voltando a enfatizar a rede de atenção psicossocial, né, nós temos SERSANS e SERSANS AD, né, SERSANS álcool e droga, vinculados a um sofrimento que se relaciona com esse uso, né, abusivo, excessivo de álcool e outras drogas. Então, esses equipamentos, eles existem em todo o território da nossa municipalidade. Eu acho que a gente tem que procurar observar, prestar atenção a quais são os dispositivos que você tem no seu bairro, que você tem na sua cidade, porque não se trata apenas de um serviço que é oferecido em Belo Horizonte. E, nesse caso, quer dizer, nós não podemos também absolutamente negligenciar a possibilidade das pessoas procurarem outras alternativas que estão vinculadas às cooperativas médicas, aos planos de saúde, né? Mas acho que o grande desafio para o enfrentamento do sofrimento mental é o trabalho em rede, é o trabalho que envolve os recursos vitais que todos nós temos e que precisam de ser mobilizados quando a gente se encontra frágil. E professora, para finalizar, que recado você deixa para os ouvintes da Rádio Janela nesse Setembro Amarelo? Eu gostaria de dizer para nossos ouvintes que a construção de uma sociedade acolhedora, uma sociedade capaz de produzir, né, vida, é uma tarefa que envolve todo mundo, que todo mundo pode agregar algo, assim como todo mundo pode ser um produtor de sofrimento na medida em que não é capaz de dialogar, não é capaz de ampliar seus horizontes, não é capaz de produzir inclusão, de abraçar as diferenças e de perceber que a vida não é uma linha reta. A vida tem altos e baixos, a vida é cheia de contradições e desafios e que muitas vezes, justamente nesses momentos, nessas sequências de sofrimento e de desconforto, a gente encontra grandes saídas e grandes possibilidades de construção pessoal e de construção nas relações humanas. A vida e o sofrimento não podem ser lidos assim de uma forma individualista. Nós temos que perceber que a produção da vida, a produção de saúde, a produção de saúde mental é um processo coletivo. Isso é muito importante e que ele atravessa, né, diversas dimensões da nossa existência. Então, que sejamos todos promotores de vida, né, promotores de diálogo, que sejamos pessoas capazes de aprender sempre, inclusive com o nosso sofrimento e o sofrimento das demais pessoas que estão pertinho da gente.
Eu agradeço muito a equipe aí dessa janela maravilhosa, uma possibilidade de comunicação diante de assuntos tão delicados e para mim foi um prazer enorme, uma oportunidade aí de justamente falar um pouquinho da nossa experiência aí a partir do lugar da psicologia social, da psicologia comunitária e da saúde coletiva. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela sua entrevista.